Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 13ª aula do curso de Direito Processual Civil. Eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e vou dar continuidade ao nosso curso por meio dessa aula. Se você ainda não leu o 13º capítulo da apostila, peço que pause a aula por aqui, vá lá e dê uma lida para que você tenha uma introdução, uma breve apresentação ao conteúdo que vamos trabalhar agora, tá certo? Se em alguma aula você ficou com dúvida, reassista a aula, releia aquele capítulo da apostila, dê mais uma chance para a aula, tá certo? Se mesmo assim você não sanar a sua dúvida, você manda uma mensagem nos comentários que eu vou fazer questão de estar respondendo ou regravando a aula para vocês, tá certo? Sem mais delongas, então, vamos dar início à aula de hoje. Processo de conhecimento. O processo de conhecimento é uma das fases fundamentais do direito processual civil brasileiro, destinada a esclarecer e decidir sobre o mérito da demanda proposta pelo autor, ou seja, a identificar se o direito afirmado pelo autor realmente existe e se deve ser reconhecido judicialmente. Esta fase processual tem como objetivo principal a formação do título judicial que irá definir e reconhecer a existência, a validade e a extensão dos direitos e das obrigações das partes envolvidas na demanda. Vamos discorrer detalhadamente sobre o processo de conhecimento no contexto jurídico brasileiro. Fases do processo de conhecimento. Fase postulatória, postulação inicial. Petição inicial. É o documento por meio do qual o autor apresenta sua demanda ao Poder Judiciário, descrevendo os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido da tutela jurisdicional. Citação. Após a análise da petição inicial, o juiz verifica se estão presentes os requisitos legais para o seu recebimento e, em caso positivo, determina a citação do réu para apresentar defesa. Fase de resposta do réu. Contestação. O réu apresenta sua resposta à demanda, contestando os fatos alegados pelo autor e apresentando suas próprias alegações e fundamentos de defesa. Réplica e tréplica. São as respostas do autor e do réu, respectivamente, às contestações e às alegações apresentadas, visando esclarecer pontos controvertidos e consolidar os argumentos de cada parte. Fase instrutória. Produção de provas. Produção de provas. As partes apresentam suas provas para comprovar os fatos alegados e contestados, podendo ser provas documentais, testemunhais, periciais, entre outras. Audiência de instrução e julgamento. É a sessão em que são produzidas as provas, ouvem-se as testemunhas e as partes apresentam seus argumentos finais. Fase decisória, sentença. O juiz profere a decisão e resolve o mérito da demanda, julgando procedente ou improcedente o pedido formulado pelo autor, com ou sem resolução de mérito, conforme o caso. Recursos. As partes podem interpor recurso contra a decisão proferida, visando a reforma, a invalidação ou o esclarecimento da decisão judicial. Princípios aplicáveis ao processo de conhecimento. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Assegurar às partes o direito de participar ativamente do processo, apresentando suas alegações, produzindo provas e contraditando as alegações da parte adversa. Princípio da imparcialidade do juiz. Garante que o julgador atue de forma imparcial e equidistante das partes, assegurando a imparcialidade e a neutralidade na condução do processo. Princípio da publicidade. Assegura a transparência e a publicidade dos atos processuais, permitindo o controle social sobre a atuação do Poder Judiciário e garantindo o acesso à informação processual. Princípio da celeridade e eficiência. Visa a rápida solução dos litígios, garantindo a celeridade na transmissão processual, na tramitação processual e a efetividade na prestação jurisdicional. O processo de conhecimento é uma fase essencial no direito processual civil brasileiro, destinado a esclarecer e decidir sobre o mérito da demanda proposta pelo autor, garantindo a formação do título judicial que irá reconhecer e definir os direitos e as obrigações das partes envolvidas. A correta aplicação e a adequada condução do processo de conhecimento são fundamentais para assegurar a observância
dos princípios constitucionais e legais que regem o processo civil, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e equitativa no ordenamento jurídico brasileiro. Assim, o estudo e o entendimento do processo de conhecimento são imprescindíveis para uma prática jurídica qualificada e responsável no sistema judiciário brasileiro. Fases do processo de conhecimento. O processo de conhecimento é uma etapa fundamental do direito processual civil brasileiro, destinada a esclarecer e decidir sobre o mérito da demanda proposta pelo autor. Ou seja, a identificar se o direito afirmado pelo autor realmente existe e se deve ser reconhecido judicialmente. Esta fase processual envolve diversas etapas sequenciais que culminam na formação do título judicial que irá definir e reconhecer a existência, a validade e a extensão dos direitos e das obrigações das partes envolvidas na demanda. Vamos discorrer detalhadamente sobre as fases do processo de conhecimento no contexto jurídico brasileiro. Fase postulatória, postulação inicial. Petição inicial é o documento por meio do qual o autor apresenta sua demanda ao Poder Judiciário, descrevendo os fatos, os fundamentos jurídicos e o pedido de tutela jurisdicional. Citação. Após a análise da petição inicial pelo juiz, verificando se estão presentes os requisitos legais para o seu recebimento, determina-se a criação do réu para que apresente sua defesa. Fase de resposta do réu. Contestação. O réu apresenta sua resposta à demanda, contestando os fatos alegados pelo autor e apresentando suas próprias alegações e fundamentos de defesa. Réplica e tréplica. São as respostas do autor e do réu, respectivamente, às contestações e às alegações apresentadas, visando esclarecer pontos controvertidos e consolidar os argumentos de cada parte. Fase instrutória. Produção de provas. Produção de provas. As partes apresentam suas provas para comprovar os fatos alegados e contestados, podendo ser provas documentais, testemunhais, periciais, entre outras. Audiência de instrução e julgamento. É a sessão em que são produzidas as provas, ouvem-se as testemunhas e as partes apresentam seus argumentos finais. Fase decisória, sentença. Sentença. O juiz profere a decisão que resolve o mérito da demanda, julgando procedente ou improcedente o pedido formulado pelo autor, com ou sem resolução de mérito, conforme o caso. Recursos. As partes podem interpor recurso contra a decisão proferida, visando a reforma, a invalidação ou o esclarecimento da decisão judicial. Princípios aplicáveis ao processo de conhecimento. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Garante às partes o direito de participar ativamente do processo, apresentando suas alegações, produzindo provas e contraditando as alegações da parte adversa. Princípio da imparcialidade do juiz. Assegura que o julgador... Peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Assegura que o julgador atue de forma imparcial e equidistante das partes, garantindo a imparcialidade e a neutralidade na condução do processo. Princípio da publicidade. Garante a transparência e a publicidade dos atos processuais, permitindo controle social sobre a atuação do Poder Judiciário e garantindo acesso à informação processual.
As fases do processo de conhecimento no direito processual civil brasileiro são essenciais para a correta tramitação e resolução das demandas judiciais, assegurando o devido processo legal, a observância dos princípios constitucionais e a efetivação dos direitos e das obrigações das partes envolvidas. A correta aplicação e a adequada condução das fases do processo de conhecimento são fundamentais para assegurar uma justiça célere, equitativa e conforme os preceitos legais, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e equitativa no sistema jurídico brasileiro. Assim, o estudo e o entendimento das fases do processo de conhecimento são imprescindíveis para uma prática jurídica qualificada e responsável no sistema judiciário brasileiro. Julgamento conforme o estado do processo. O julgamento conforme o estado do processo é uma modalidade de julgamento antecipado do mérito prevista no Código de Processo Civil Brasileiro, vulgo CPC, mais especificamente nos artigos 355 e seguintes. Esse tipo de julgamento permite que o juiz decida a questão central da causa, sem a necessidade de produção de provas em audiência, de instrução e julgamento, quando verificar que as partes já apresentaram todos os elementos necessários para a sua formação. Vamos discorrer detalhadamente sobre o julgamento conforme o estado do processo no contexto jurídico brasileiro. Fundamentos legais. O julgamento conforme o estado de processo está fundamentado nos seguintes dispositivos legais. Artigo 355 do Código de Processo Civil dispõe sobre a possibilidade de o juiz julgar antecipadamente o mérito quando a causa apresentar questão exclusivamente de direito ou quando a matéria de fato não estiver suficientemente esclarecida por documentos ou provas constantes dos autos. Requisitos para o julgamento. Para que o julgamento, conforme o estado do processo seja aplicado, devem estar presentes os seguintes requisitos: a ausência de necessidade de produção de provas em audiência. O juiz deve verificar que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sem a necessidade de produção de provas em audiência. Questão exclusivamente de direito ou fato suficientemente esclarecido. A questão discutida no processo deve ser exclusivamente de direito ou o fato deve estar suficientemente esclarecido por meio de documentos ou provas já apresentados pelas partes. Procedimento. O julgamento conforme o estado do processo segue o seguinte procedimento: análise dos autos. O juiz analisa os autos do processo para verificar se estão presentes os requisitos para o julgamento antecipado do mérito. Decisão interlocutória. Caso verifique que os requisitos estão presentes, o juiz profere uma decisão interlocutória determinando o julgamento antecipado do mérito, oportunizando às partes a apresentação das alegações finais. Julgamento. Após a apresentação das alegações finais pelas partes, o juiz profere a sentença de mérito, decidindo a questão central da causa. Efeitos. O julgamento conforme o estado do processo produz os seguintes efeitos: imediata resolução da lide, a questão central da causa é decidida de forma rápida e eficiente, evitando a demora na tramitação processual e contribuindo para a celeridade da prestação jurisdicional. Economia processual. Evita-se a produção desnecessária de provas e a realização de audiências de instrução de julgamento, quando as partes já apresentaram todos os elementos necessários para a formação do convencimento do juiz. O julgamento conforme estabelecido, o julgamento conforme o estado do processo é uma importante ferramenta processual prevista no Código de Processo Civil Brasileiro, que permite ao juiz decidir antecipadamente o mérito da causa, quando verificar que as partes já apresentaram todos os elementos necessários para a sua formação, sem a necessidade de produção de provas em audiência. Essa modalidade de julgamento contribui para a celeridade, a eficiência e a economia processual, assegurando uma resposta jurisdicional rápida e efetiva às demandas judiciais. Assim, o estudo e o entendimento do julgamento conforme o estado de processo são imprescindíveis para uma prática jurídica qualificada e responsável no sistema judiciário brasileiro. Saneamento do processo.
O saneamento do processo é uma etapa crucial no desenvolvimento do processo civil brasileiro, estabelecida pelo Código de Processo Civil nos artigos 357 a 359. Essa fase tem como objetivo organizar o processo, verificar a regularidade dos atos processuais e preparar o efeito para a fase de instrução probatória, visando a uma resolução mais eficiente e justa do litígio. Vamos discorrer detalhadamente sobre o saneamento do processo no contexto jurídico brasileiro. Objetivos do saneamento do processo. Organização do processo. O juiz organiza o processo, verificando a regularidade dos atos processuais e promovendo a correção de eventuais vícios ou irregularidades. Identificação de questões pendentes. O juiz identifica as questões pendentes de julgamento e as provas a serem produzidas, preparando o feito para a fase de instrução probatória. Estabilização do processo. O juiz delimita as questões controvertidas e estabiliza o processo, fixando os pontos sobre os quais incidirá a atividade probatória das partes. Procedimento de saneamento do processo. O procedimento de saneamento do processo segue os seguintes passos. Verificação da regularidade processual. O juiz verifica a regularidade dos atos processuais e a admissibilidade das provas apresentadas pelas partes, corrigindo eventuais vícios ou irregularidades. Identificação das questões pendentes. O juiz identifica as questões de fato e de direito que ainda necessitam de esclarecimento e definição, delimitando as questões controvertidas a serem objeto de instrução probatória. Delimitação dos pontos controvertidos. O juiz delimita os pontos controvertidos e estabiliza o processo, fixando os pontos sobre os quais incidirá a atividade probatória das partes. Designação de audiência de instrução ou julgamento. Após o saneamento do processo, o juiz designa a data para a realização da audiência de instrução e julgamento, na qual serão produzidas as provas e ouvidas as testemunhas. Efeitos do saneamento do processo. O saneamento do processo produz os seguintes efeitos: organização e estruturação do feito. Promove a organização e a estruturação do processo, assegurando sua regularidade e preparando-o para a fase de instrução probatória. Economia processual. Evita a realização de atos desnecessários e a produção de provas irrelevantes, contribuindo para a economia e a celeridade processual. Efetividade da prestação jurisdicional. Assegura uma resolução mais eficiente e justa do litígio, preparando o efeito para a fase de instrução probatória e facilitando a forma do convencimento do juiz. O saneamento do processo é uma etapa fundamental do desenvolvimento do processo civil brasileiro, que tem como objetivo organizar o feito, verificar a regularidade dos atos processuais e preparar o processo para a fase de instrução probatória. Esta fase contribui para a eficiência, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional, assegurando uma resolução mais justa e equitativa dos litígios judiciais. Assim, o estudo e o entendimento do saneamento do processo são imprescindíveis para uma prática jurídica qualificada e responsável no sistema judiciário brasileiro. Caro aluno, o conteúdo que separei para a aula de hoje é basicamente esse que acabei de vos apresentar. Peço que prestem atenção nesse último slide, no que é exposto para vocês aqui na tela. Vejo vocês na próxima aula. Forte abraço, meu aluno. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!